E aí, pessoal, tudo bem? Oiê! Aqui estamos na Combi Margarita de novo. Este é un nuevo episodio de Historias de Combi Life. Neste episodio vamos a falar dos gastos na estrada. Como nós conseguimos gastar só R$1.600 por mês. Essa foi a nossa meia de gastos no último ano. Então, querem saber um pouco mais? Bora então! Dentro da Kombi, a gente tá com saudade já da estrada, e pensando nisso a gente vai compartilhar um pouco como que a gente se organiza financeiramente. Antes da gente sair de viagem, a gente se planejou durante 2 anos pra gente sair de viagem, por conta de um contrato de trabalho que eu tinha, que acabaria em 2 anos, então a gente conseguiu durante esse período se organizar financeiramente. Inicialmente iam ser 1 ano de estrada, que a gente viveria na estrada, então... sem trabalhar. Isso. Né? Tipo... Não, a ideia era um ano sabático. Sim, né? A nossa ideia era um ano sabático. Então, os nossos gastos na estrada foram evoluindo conforme a nossa expedição foi evoluindo, conforme a gente viu que a gente queria viver na estrada, conforme a gente percebeu de que só saindo dinheiro isso daqui não ia durar muito tempo. E como a gente gostou, né, desse estilo de vida, como a gente se identificou com esse estilo de vida, a gente começou a pensar de que a gente também deveria mudar um pouco os nossos hábitos, adaptar mais para a nossa vida na estrada, para ajudar também em relação aos gastos. Mas não se preocupe, tem muitos viajantes que saíram só preparando-se 6 meses, ou 1 ano, ou 1 mês. Vai depender muito do seu estilo de vida, dos seus custos, de como você vai preparar a Kombi. Tem todo tipo de gente que prepara o motorhome de maneira diferente, coloca climatizador, ou coloca coisas um pouco mais custosas. E tem outra galera que prepara sua motocasa de uma maneira mais simples. Nós acho que estamos na maneira intermédia. Teve material que foi um pouquinho mais caro, não pegamos um material mais barato, mas também climatizador, ou ar-condicionado, coisas assim, a gente não colocou. Então, acho que nós estamos na parte média dos custos para preparar a motocasa. Nós já falamos disso um pouco, dos preparativos antes de viajar, é o episódio número 3. Aí se querem dar uma olhada nele, vão a saber um pouco mais como a gente preparou a Kombi. Se você tem cozinha, chuveiro, se você tem geladeira, se você tem cama, óbvio, né? Você vai ter que gastar menos em hospedagem, supermercado, restaurante. A gente tem cama, tem cozinha e tem um reservatório de água fora para tomar banho quando está quente ou quando estamos em certos lugares, né? Começamos com a geladeira, mas depois decidimos vender. Não temos banheiro, mas também não nos foi um problema grande, nenhum custo muito grande durante a viagem, porque banheiro de graça haja nos postos de gasolina, menos no Chile, que tem que pagar, ou muitos outros lugares. Ao final, tomar banho não é assim muito caro, muitas vezes é de graça também, dependendo dos lugares, não? Oi, Carica acordou? Olá, Carica. Dile olá. Olá, YouTube. Dile olá, YouTube. Agora vamos falar um pouco dos gastos principais na estrada, né? Os principais para nós eram alimentação e gasolina. Depois vinham outros, como era mecânica da Kombi, carica, pedágios, e depois merchandising um pouco para preparar as nossas coisas para depois vender. Uma coisa que ajuda muito é você ter o controle, principalmente quando você está numa vida na estrada, onde nós no começo a gente não tinha, a gente não tem ainda até hoje, um pagamento mensal fixo, né, caindo todo mês, então você sabe quanto você vai ter de dinheiro esse mês. É uma coisa que a gente vai vivendo dia a dia. Então, uma coisa que ajuda muito você ter esse controle é anotar tudo. Então, assim, se a gente compra um pão, a gente anota esse pão. Peraí que eu tô suando aqui. Se a gente compra, não sei, uma cerveja, a gente anota. A gente colocou gasolina, a gente anota. Por quê?
Se você só vai pagando, por mais que você tenha o dinheiro na sua carteira, o dinheiro vai desaparecendo, você não consegue ter a visão geral. Tipo, nossa, esse mês eu já gastei, essa semana eu já gastei R$ 200. Nossa, essa semana eu já gastei R$ 800. Que é bastante, né? Mas... Aí você, de repente, já sabe no próximo mês, se você se passou do seu limite, que coisas tem que parar de comprar, ou que coisas tem que ver, dar uma olhada aí para gastar um pouco menos. Então, isso é bem legal. Nós usamos um aplicativo que é o Daily Expenses, mas tem um monte de aplicativos que você pode baixar para o seu celular, e aí todos os dias você vai apontando que coisas você comprou e que tipo de coisa você comprou. Aí dá para organizar em tipos, em setores, para você ao final do mês ter uns totais no que você gastou o dinheiro. A gente não usa, enquanto a gente estava fora do Brasil, só no começo, né, que a gente usava o nosso cartão de débito, que eu tinha uma conta na Inglaterra, então as taxas eram bem menores, então as taxas aqui no Brasil são super caras, então acho que eu nunca usei, né, o meu cartão brasileiro fora do país, porque só o gasto que dava era absurdo. E nós tentamos sempre ganhar o dinheiro na estrada para não ter que usar o dinheiro que tínhamos guardado no banco. Então, sempre estávamos tentando fazer dinheiro no momento. Outra maneira que nós fazíamos era, tínhamos reais com a gente, alguns dólares, que a gente trocou quando foi preciso. O estilo de vida na estrada. A gente entende que o estilo de vida na estrada, pelo menos na nossa experiência, é um estilo de vida mais simples, onde você, principalmente pelo fato de não ter muito espaço, sabe? Não tem por que você ser consumista. Eu acho que vida na estrada e consumismo são duas coisas que não se complementam, estão totalmente fora, assim. Uma porque você não tem espaço, você não tem como ficar comprando um monte de coisa aqui. Então, toda a sua compra, ela tem que ser uma compra consciente. Você olha aqui e você fala, eu realmente preciso disso? Para que isso vai servir? As coisas que você tem, todas elas têm um propósito. Como a gente se planejou 2 anos para essa viagem, antes da viagem a gente já pensava praticamente assim, porque todo o nosso esforço, todo o nosso suado dinheirinho estava sendo guardado para essa viagem. Então, acho que a adaptação na vida na estrada foi um pouco mais fácil. Então, a gente montou a nossa casa antes no Rio de Janeiro, quando a gente morava, com o mínimo possível. E ao final, quando a gente foi embora, conseguimos vender tudo. Então por eso estaba todo tan bien pensado, que sabíamos que todo eso íbamos a conseguir vender depois, e com o dinheiro que fizemos vendendo os móveis, a TV, todo eso, conseguimos montar a Kombi. Sim. Então foi trocar um por outro. Evitar ir para lugar muito turístico em feriados, em temporada alta. Em temporadas, as coisas sobem de preço, sabe? É incrível. É importante isso. Se você, há lugares que você vai querer ir, lugares muito turísticos que é impossível evitar, mas pelo menos pensar bem quando você vai ir e a que horas você vai ir. E a vida na estrada também requiere certos esforços, né? Por exemplo, nós deixamos de ir a eventos onde você tem que pagar a entrada ou de repente que a comida ou a bebida vai ser cara. Paramos obviamente muito de beber cerveja, então havia muitos meses que a gente não bebia apenas cerveja, ou óbvio não ir a restaurantes. No começo da viagem, quanto tempo demorou pra gente ir no bar? Acho que tínhamos demorado 8 meses? Sim, não sei, muito tempo. Para ir a um bar e beber uma cerveja num bar, né? Parecem pequenas coisas, mas se acumulas todo isso durante meses, às vezes depende de você, pode ser difícil ou não, mas essas pequenas coisas ao final ajudam a não gastar muito dinheiro ao final do mês. Os países mais econômicos que a gente passou durante a nossa viagem para alimentação, e acho que no geral também, né? Foi Bolívia, que Bolívia você comia, sei lá, por 5, 6 reais. Bolívia e Peru, 5, 6 reais, você comia um menu com um prato enorme de sopa, um segundo prato bem servido, assim, um suco. Isso em vários mercados.
São dois países que têm muito mercados de vila, né? Então, aqueles mercados onde vendem a parte de comida e também a parte de verduras, enfim. Então, isso ajudava muito porque é bem mais acessível. Você encontra esse tipo de mercado, sobretudo em Equador, Bolívia, Peru e Colômbia. Argentina, Chile e Uruguai foram os mais caros, na nossa opinião. Não tinha tanta barraquinha de rua, nesses mercados assim não era tão comum. Chile, Argentina e Uruguai, sobretudo para as verduras, para as frutas, os preços são muito mais altos que outros países. Sim. Nós realmente cozinhamos o 90-95% na Kombi, então o que ajuda bastante a economizar, a não gastar muito dinheiro, mas sim é verdade que nos países que falamos antes, tipo Peru e Bolívia, aproveitávamos para, se estávamos na estrada, movendo-nos de um lugar a outro, para não parar e de repente ficar muito tempo cocinando. Então aí parávamos en algún mercadinho y ahí almorzábamos y ahí ficaba bastante económico, na verdade. Sí. Mas en países como Chile, Argentina, Uruguai, o 99,9% das vezes cozinhábamos nós porque não te podias permitir ir a comer a algum restaurante. O vinho no Chile é muito barato, então isso já ajuda bastante. E para quem gosta de cerveja, falar que Colômbia eu achei o país mais barato para beber cerveja. E Bolívia, por exemplo, que é muito econômico em muitas coisas, é bastante caro para o álcool. Então a cerveja em Bolívia era bastante caro comparando com o resto. E outro gasto principal para nós na Expedição Margarita é a gasolina, que vai depender muito de se você se move muito Sim. ou não na Kombi. Então, se você vai ficar parado um tempo em algum lugar, então, óbvio, vai gastar pouca gasolina. Vai depender também do país. Tem países bem pequenos no que não precisa mover-se tanto, que vai gastar menos gasolina, e países enormes que as distâncias entre lugares são maiores e aí vai gastar mais. Para nós, temos esta lista que colocamos aqui com os preços da gasolina, preço meio da gasolina no país. Tem países como Bolívia ou Equador que o preço é o mesmo em todos os postos. Países como Argentina, que são enormes, o preço da gasolina do sul ao norte muda muito. Na Patagônia Argentina o combustível é subsidiado, então era bastante barato, mas no norte da Argentina era muito caro. Então tem países que vai mudar muito o preço do combustível. Entre eles, Peru, Chile e Argentina, o preço do combustível mudava muito dependendo da região. Na Bolívia, a gasolina é um preço para os bolivianos e é um preço para os estrangeiros. O preço muda bastante. O preço para os bolivianos era, acho que, R$2 e pouco. Era quase o dobro para os estrangeiros. R$4, mais ou menos. Uma coisa muito engraçada assim, que aconteceu com a gasolina, quando a gente saiu da Bolívia, na Bolívia é litros, e a gente chegou no Peru. O Peru é vendido por galão. Galão são quase 4 litros. E a gente não sabia disso, e a gente dirigindo assim, chegamos, vimos o primeiro posto, e a gente... 13 soles. E a gente, não é possível. 13 soles. É como 14, 15 reais. 14, 15 reais, um litro de gasolina. Não, esse país é enorme. O que a gente vai fazer? A gente tem que ir embora amanhã. Vamos embora daqui. Vamos voltar para a Bolívia e vamos voltar para casa. Então paramos no próximo posto e perguntamos. Mas eles nos falaram que galão. Em Peru, Equador e Colômbia, o preço que você vê nos postos é por galão. Um galão quase 4 litros. 3,90, alguma coisa assim. Então fiquem assustados quando você veem o preço em Peru, em esses países. Aí era um preço ok, né? Mas quando a gente viu foi muito engraçado. Vamos ter que ir embora daqui. Fora do Brasil não tem etanol. Gás a gente viu em alguns postos, na Bolívia, na Colômbia. Argentina também tem gás, mas não são todos. A gasolina e diesel, né, são os mais fáceis assim de encontrar encontra em qualquer lugar. O mais barato, o país mais barato é Equador. Era $1 o galão de diesel, era $1,80 o galão de gasolina. Então era muito barato. Foi o país mais barato da América do Sul. E o país mais caro era Uruguai.
dor no coração que pagar, acho que era mais de 5 reais era pagar mais de 5 reais o litro de combustível no Uruguai. Era mais de 5, sim. É bom também pensar, antes de cruzar uma fronteira, o preço da gasolina em outro país, por se vale a pena encher o tanque, um galão extra para levar a outro país. Outro custo é hospedagens na Colômbia, por exemplo, é o país que mais você gasta em pedágios, é muito. De repente, 80 quilômetros tem um pedágio. São pedágios caros, de 12, 14 reais, então é muito, muito caro. Se vai à Colômbia, tem que ter contado essa grana, porque é muito dinheiro. Aí colocamos também uma lista dos países, mais ou menos os preços e pedágios que nós pagamos. Equador praticamente não tem pedágios, se tem pedágios é só de $1. Argentina também não passamos por muitos. Peru na rota da Pan-Americana tem bastantes pedágios. Na Ruta dos Andes não. Sim. Em Bolívia tem pedágio e na Bolívia tem um detalhe bem interessante. Quando você paga o pedágio, você tem que guardar o comprovante desse pedágio, porque pode ser que no próximo pedágio, quando for, você não precisa pagar porque você já pagou esse trecho. É mais ou menos assim, porque como tem cidades que vão passando no meio, se você começou antes, você já pagou esse trecho. Então, sempre guardar, porque às vezes a gente pega e joga fora, né? Mas não, na Bolívia a gente aprendeu que tinha que guardar. Uma coisa bem interessante, assim, é se você não ganha, você pelo menos não gasta, né? Então, durante a nossa viagem, a gente buscou fazer muitas parcerias com empresas de turismo. Quando a gente tinha que fazer algum passeio, a gente oferecia o nosso serviço de fotografia, divulgação nas redes sociais. Sempre quando a gente via necessário, a gente buscava para fazer alguma parceria, para a gente trocar. Aqui em Barreirinhas, a gente fez uma parceria muito legal com o pessoal do Vilar Rio. E nós falar que não gastamos nunca dinheiro em hospedagem. Você acha que um lugar não é seguro, está muito quente, ou quer mais conforto, tente sempre buscar essa parceria de alguma maneira. Pode ser com a fotografia, pode fazer um voluntariado ajudando na hospedagem a limpar, ou sei lá, com alguma gambiarra que precise o lugar. Jardinagem, internet, redes sociais. Sempre vai ter alguma coisa que o local precisa e que você pode, com seus conhecimentos, ajudar. É isso aí, galera. Essas foram algumas das nossas experiências que a gente compartilhou com vocês sobre os nossos gastos, como que a gente lida com ele na estrada. Espero que esse vídeo possa ser útil para você de alguma maneira, se você tiver vontade de viajar, se ele puder te ajudar agora durante a quarentena ou durante a sua vida para você conseguir juntar uma grana. E se você curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal. Acho que é isso aí, né, Salva? Algo mais? Algo mais, Carica? Carica, o que acha? Quero ir embora. Tá, então isso foi tudo por hoje. Sim. Valeu, até semana que vem em Histórias de Combi Life. Até a próxima. Vamos. Tchau.